Estudando o livro de Naum 3, versículo 1. A completa ruína de Nínive. Ai da cidade ensanguentada, que está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, e o barulho do ruído das rodas dos cavalos atropelam os carros e vão saltando. O cavalheiro levanta a espada fumegante, como a lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos. A tendência de cadáveres e não terão fim. Os defuntos tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão dos pecados, da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçaria, que vende as nações e com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei a tua saia e sobre a tua face as nações mostrarei a tua nudez e aos reinos a tua vergonha. Lançarei sobre ti coisas abomináveis, envergonhar-te-ei e pôr-te-ei como espetáculo. E há de ser que todos os que te viram fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? Donde te buscarei consoladores? És tu melhor do que no Amon, que está assentada entre os canais do Nilo, cercada de águias e águas, tendo por esplanada o mar, e ainda o mar por muralha? Antiopa e o Egito era a sua força, e não tinha fim. Put e Líbia foram o seu socorro. Todavia foi levada cativa para desterro. Também os seus filhos foram despedaçados nas estradas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sorte, e todos os seus guardas foram presos com grilhões. Eu também será envergonhada e te esconderás também. Buscarás força por causa do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueira, com figos temporões. Se os secadem cai da boca do que as há de comer. Eis que o teu povo, no meio de ti, são como milhares. As portas da tua terra estarão de modo aberta. Os teus inimigos, e o fogo consumirá os teus ferrolhos. Tira água para o ser, reforça as tuas fortalezas, entra no lodo e pisa o barro, pega a forma para os tijolos. O fogo ali te consumirá, e a espada te exterminará. Consumir-te-ei como o gafanhoto devora e multiplica-te como o gafanhoto. Multiplica-te como os gafanhotos. Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. O gafanhoto se espalhará e voará, e os teus príncipes são como os gafanhotos, e os seus chefes como os gafanhotos grandes que se acampam. Mas sabes, nos dias do frio, em subindo o sol voa a sorte, que não se sabe mais o lugar de onde estão, e os seus pastores dormirão. Ó rei da Síria, teus ilustres repousarão o teu povo. Se espalhará pelos montes, sem que haja quem o ajunte. Não há cura para a tua ferida, e a tua chaga é incurável. Todos os teus ouvirem a tua queda, baterão palmas por isso, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Glória a Deus, aleluia. Aqui,
para explicar melhor uma palavra dura, triste, desoladora, né? Quem ouvirá esta mensagem? Claro que essa mensagem não é para todos, são para alguns. E quem são esses alguns? São aquelas pessoas que estão com as práticas da feitiçaria, bruxaria. Ele diz aqui, ele fala sobre os feiticeiros, sobre os bruxos, sobre as obras malignas. Ele diz que não fartará gafanhoto, nem chaga, nem peste para este povo. Mas, irmã, que mensagem, né? Que mensagem, porque a gente indo lá e vem cá para pregar melhor. Eu tenho uma amiga que eu chamo ela de missionária porque ela é muito crente. E ela tinha uma filha que disse que foi consagrada pastora, mas não chegou a pastorear, ela era membro de uma igreja. E ela teve uma decepção muito grande. Ela sofreu um golpe muito duro. E depois desse golpe, né, ela ficou assim meio que descrente, né? Porque ela buscava a Deus, ela adorava a Deus. Mas ela sofreu um golpe de o ex dela, né, o ex-esposo dela, pai do filho dela, ele foi acometido por uma desgraça, né? E ela perdeu seu ex numa tragédia causada pela mão do homem. Mas eu acredito, meus irmãos, que ela olhou mais para a desgraça, para aquele problema, porque ocorreu na casa dela, mas ele era ex. Mas não deixa de ser um ser humano, né? Mas a gente tem que olhar para um lado, ela teria que olhar para um lado que ele estava envolvido com coisas mundanas, coisas que não agradam a Deus. Então, muitas das vezes, a gente atribui o erro, a desgraça, o problema, a dificuldade, o desgosto, as decepções. A gente atribui por estar buscando a Deus, porque Deus não olhou, porque Deus não justificou, porque Deus não livrou. Não podemos fazer isso. Porque no caso desta moça, o ex dela estava envolvido com com práticas que não agradam ao Senhor. E ele foi acometido com uma destruição, uma coisa perversa sobre o homem, né? E com isso destruiu o ministério dela. E qual foi a decisão dela? Passou acho que 1 ano, 8 meses, 1 ano. A mãe dela me ligou e disse que ela tinha saído da igreja, deixado de ser cristã para ser feiticeira, e para bruxaria, para feitiçaria. Então, como que a gente volta para as palavras anteriores? Não são para muitos essa palavra, são para poucos. Por quê? Se Jesus voltar no dia de hoje, nesta madrugada, essa moça, essa filha da missionária, está incluída nessas palavras duras e terríveis de Cristo, né? Por quê? Saiu dos braços do Senhor para ir para a obra maligna. E muitos já estão. Ela saiu da casa do Senhor para ir para a casa de obras malignas, mas muitos já estão há muitos anos. Outros estão começando agora. Outros não pretendem sair. Outros falam que vai morrer ali. Mas Jesus ama a todos. Jesus ama a todos. Então, esta mensagem é para que alcance pessoas que estão destinadas a passar por essa passagem de destruição, de tudo. Essas palavras duras que foram citadas, que eu não vou citar de novo, vai ficar muito grande o vídeo, mas essas pessoas estão destinadas a passar por isso. Porque não é o pregador nem o homem que falou. É a mão de Deus, é o próprio Deus que deixou escrito na carta para a humanidade, que é a Bíblia. Então, se você não pretende sair ou refletir a sua condição, que você serve, o que você está, é claro que Deus não obriga ninguém a segui-lo, ninguém a fazer aquilo que Ele quer. Ele diz que não é por força nem por violência, Ele diz que é por amor. Você tem que se achegar a Ele por amor, por decisão. Por quê? Porque Ele Ele diz que não é por violência. Ele também não aceita nada obrigado.
tem que se decidir, você tem que tomar uma decisão por ele. Porque se fosse para ele decidir, seria tão fácil, a multidão, não, a humanidade já estaria salva. Porque eu tenho certeza que ele não deixaria nenhum dos seus se perder. Mas não é dessa forma. A decisão não é de Deus, a decisão é do homem. Então essa mensagem é para você refletir. Quais são as suas práticas? Se você se enquadra nessa decisão aqui, isso aqui é só de maldições, só de destruição, vergonha, dor, calamidade, tudo de ruim. Está no livro, nessa página, Naum 3. Livro de Naum 3. Então, ela está aqui, ó, exposta para todos que vão ouvir esta mensagem. Você conhece alguém que está correndo o risco de passar por essa passagem aqui? Envie esta mensagem para ele. Não deixe o vídeo no seu celular guardado, não. Se inscreva no canal e envie esta mensagem para alguém. Você pode estar salvando uma alma e essa outra alma salvando duas e por aí. Aí vai o trabalho das formiguinhas, né? A formiguinha é o quê? Eu estou pregando para alguém, você prega para alguém através do vídeo, né? Você envia para alguém. E aí o vídeo vai rolando, vai caindo ali, vai caindo aqui. Quem sabe a nossa esperança que a gente encontre alguém que tem medo, porque tem muitas pessoas que dizem, eu não saio porque eu tenho medo, eu não saio por temor. Mas saiba, meus irmãos, e quando a gente se decide por Cristo, ele diz, nada temas, eu sou contigo, eu te ajudarei. Ele diz isso, não é o homem. Eu te ajudarei, eu te salvarei, eu te justificarei. Porque ele diz que quando a gente pede perdão e não pratica mais os erros, ele diz do seu passado, eu não me lembro mais, eu jogo ele no fundo do mar. Sabemos que o fundo do mar, ele não tem fundo. Nunca foi comprovado que o mar tem uma espessura de 5.000 metros, 10.000 metros, 20.000 metros, não. Tem lugares que tem uma profundidade que você consegue alcançar e medir, mas tem lugares que não. Ele não tem fundo. A terra gira sobre as águas, né? E olha o poder desse Deus. E a terra, porque diz que 70% da planície, né, é de água. E 30%, meu irmão, é terra. Dá para tu imaginar o que é isso? 30% terra e 70% água? Que é muito glamour, muita grandeza, né? De um Deus tão poderoso, que domina a água em volta da terra, e a terra não se mistura com as águas, nem as águas se misturam com a terra. E ele também diz, indo para o outro caminho, ele também diz, o mal não se mistura com as trevas, com a luz, nem a luz se mistura com as trevas. Há uma separação. Há uma separação como as águas da terra, do território, do solo, né? E também há sobre o humano uma separação de crença, porque tem altares que não pertencem a Cristo. Então é muito importante você alcançar alguém com esta mensagem, porque quando você alcança alguém, o reino avança. E a gente tem esperança que a humanidade se salve. Por quê? Você está vendo os rumores? Todo dia se inicia uma guerra. Inocentes partem, sem saber por que estão partindo. Não por decisão de Cristo, mas por decisão do homem, da ganância, da perversidade, da maldade. Homem que se deixa levar por as riquezas da terra. Porque tem governo, tem governante, eles passam 20 anos no governo. Esses 20 anos é tentando tirar território de outros países. Territórios que não pertencem. Mas pela ganância, porque o país dele não tem um certo... Porque tem países que têm fortunas em petróleo, em vários itens, né? São muitos. E tem os que não têm a riqueza, né? Então eles querem invadir para que alcance essa riqueza e domine.
Mas o domínio não está sobre aquele governante, porque ele governa o território dele, não do outro. Porque cada presidente, ele domina a sua área, onde você reside, não domina países de outrem, né? Então, a mesma coisa são as doutrinas de Cristo. Não pode avançar, não pode se misturar, não pode continuar, porque Jesus, ele diz, eu amo o mal, eu amo o homem bom, eu amo o homem mau, eu amo a todos, todos são obras das minhas mãos. Mesmo aquele que pratica obras que eu não me agrado, ele diz, tu és meu, fui eu que te criei, fui eu que te chamei, fui eu que te formei. Mas o homem diz, com as suas práticas, o homem diz, Senhor, eu não te quero. Quando o homem está no pecado, não tem outra sentença. Ele está dizendo para o Criador, Senhor, eu não te quero, prefiro o meu pecado. Simples assim. Não precisa ele questionar, você já está dizendo com a sua própria decisão. Eu não quero sair do pecado, por isso não me perturbe. Não tem aquela tecla no celular, não me perturbe? Mesma coisa tem no mundo espiritual, tem o homem que está no pecado que diz, Jesus, não me perturbe, prefiro continuar como estou, aliançado, acorrentado pelas obras do mal. Porque sabemos que tudo do bem pertence à luz e tudo do mal pertence ao mal. E até uma criança sabe disso. Se você não se decidir por o bem, você já está condenado. Então essa mensagem dura é para que o homem possa refletir. Você gostou da mensagem? Se inscreva no canal. Envie esta mensagem para alguém. Certamente você encontrará alguém que está perdido. Amém? Até a próxima.